E aí, tudo certo? Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada de exploração. A nossa missão é encontrar os primeiros padrões que estão ali, escondidos no meio de dados bem complexos. É um baita desafio, claro, mas é aquela emoção da descoberta que move a gente, né? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão. Imagina só, um território totalmente desconhecido na sua frente. Não dá para simplesmente sair correndo sem rumo. É preciso ter uma estratégia. E a nossa expedição por esse mundo dos dados começa com um passo que é absolutamente fundamental. E o primeiro passo de qualquer grande exploração é montar o acampamento base. Organizar todo o equipamento, sabe? No nosso caso, o equipamento são os dados. E para organizar os dados, existe uma regra de ouro que tem um nome: Tidy Data. Ou, em bom português, dados arrumados. Ok, vamos entender isso aqui. Tidy Data não é só uma dica, não. É a base, o alicerce de qualquer boa análise. Pensa que é como arrumar a mochila antes de uma trilha longa. Se tiver tudo bagunçado lá dentro, na hora que se precisa de alguma coisa, vira um caos. Sem essa organização inicial, se perder nessa floresta de informações é muito, muito fácil. E o mais legal é que é tudo muito simples. São basicamente duas regras. Regra número 1. Cada variável, ou seja, cada característica que a gente está medindo, tem que ter a sua própria coluna. Por exemplo, se a gente estivesse olhando dados de imóveis, teríamos uma coluna para o preço, outra para a área, outra para o número de quartos. E a regra número 2. Cada observação, que no nosso caso seria cada imóvel, ganha a sua própria linha. Simples assim, uma linha para cada casa, com todas as informações dela bem organizadinhas nas colunas. É simples, mas é poderoso, essencial. Certo! Com o nosso acampamento base todo organizado, chegou a hora de pegar a primeira ferramenta para a gente encontrar uma direção. A gente precisa de uma bússola. E no nosso mundo de dados, essa bússola se chama matriz de correlação. A matriz de correlação é o que vai apontar para a gente onde estão as relações interessantes. Ela vai nos dizer para cada par de variáveis se elas andam juntas, se elas andam em direções opostas ou se não tem nada a ver uma com a outra. Por exemplo, será que o preço de um imóvel tende a aumentar conforme a área dele aumenta? A matriz de correlação nos dá um número exato para responder isso. Olha só este exemplo. A leitura aqui é bem direta. Os valores sempre vão de -1 a +1. Se a correlação entre a área e o preço for, será, mais 0,8, isso é um valor bem alto, bem perto de +1. É um sinal fortíssimo de que, no geral, quanto maior o imóvel, mais caro ele é. Se fosse perto de -1, seria o contrário. E perto de 0? Bom, aí quer dizer que não existe uma relação linear clara entre eles. E aqui a coisa fica bem fácil de entender, né? O que significa +1? Correlação positiva perfeita. Pensa na distância que um carro percorre e a gasolina que ele gasta. Uma sobe, a outra sobe junto. E -1? Correlação negativa perfeita. Imagina a bateria do celular e o tempo de uso. Quanto mais se usa, menos bateria sobra. É como se fosse uma dança dos dados, sabe? Ou em perfeita sintonia ou em oposição total. Essa frase clássica ela é perfeita para a nossa próxima etapa. A matriz de correlação deu para a gente os números, a direção. Mas para entender de verdade o terreno que a gente está explorando, a gente precisa de um mapa. Então, vamos sair um pouco dos números e ir para a visualização. Chegou a hora de apresentar o heat map, ou mapa de calor. Ele vai transformar os números da nossa bússola numa imagem, num mapa claro do terreno que a gente está explorando. O grande poder do heat map é que ele é muito intuitivo. Ele usa cores para destacar as correlações. Imagina dados de um supermercado. Uma cor bem quente, um vermelho forte, por exemplo, poderia mostrar uma correlação positiva altíssima entre a compra de pão e a de manteiga. Já uma cor fria, um azul, poderia indicar que não tem relação nenhuma entre comprar leite e comprar pneus. Padrões que a gente talvez nem notasse só olhando os números, de repente saltam aos olhos. Ok, se o heatmap é o nosso mapa do terreno, o pair plot, ou gráfico de pares, é como se a gente lançasse um satélite para ter uma visão completa, de cima, de toda a região de uma vez só. É uma ferramenta de exploração definitiva. O ponto aqui é que o pair plot é quase um canivete suíço da exploração de dados. Ele combina várias visualizações diferentes numa única imagem superpoderosa. E isso nos dá uma riqueza de informações que é difícil de conseguir de outra forma. E aqui a gente vê como ele funciona. É brilhante. Voltando ao nosso exemplo dos imóveis, na diagonal do gráfico, a gente veria um histograma para preço, mostrando quantos imóveis existem em cada faixa de valor.
outro histograma para a área, e assim por diante. E fora da diagonal? Ali a gente teria um gráfico de dispersão mostrando a relação entre preço e área, outro entre preço e número de quartos. É a história completa, variável por variável e par por par, tudo num único lugar. Puxa, a gente já avançou bastante na nossa expedição, hein? Vamos dar uma parada rápida para recapitular as ferramentas essenciais que a gente acabou de colocar no nosso kit de explorador de dados. Então, o que fica dessa primeira parte da jornada? Primeiro, a importância, a necessidade de ter dados arrumados no formato TIDE. Segundo, como usar a matriz de correlação para de fato medir a força e a direção das relações. E terceiro, como a gente transforma esses números em insights visuais poderosos com os heatmaps e os pair plots. A gente cobriu bastante terreno, mapeando as relações entre as variáveis que são as colunas dos nossos dados. Mas a exploração não termina aqui, de jeito nenhum. A próxima fronteira é olhar para as linhas, para as observações. Agora que a gente já entende o terreno, como é que a gente pode encontrar vilarejos ou tribos escondidas nele? Ou seja, como encontramos grupos de observações que são parecidas entre si? Essa é a pergunta que vai guiar o próximo capítulo da nossa jornada.